E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stoga. Opero no mercado desde 1998. A minha função aqui é tentar passar um pouquinho da perspectiva que eu obtive nesses 22 anos que eu estou no mercado. O que eu aprendi em termos de experiência, o que funcionou para mim, o que não funcionou para mim. E dessa maneira tentar abreviar um pouco a curva de aprendizado dos senhores. Essa é a minha ideia, essa é a minha tática, esse é meu plano e essa é a minha estratégia. Uma das coisas que raramente um trader deve fazer é criar viés, tá? Então, quando eu falo de criar viés, é você ficar com uma mentalidade. Hoje vai ser alta, ou hoje vai ser baixa, ou os próximos dias serão de alta, os próximos dias serão de baixa. Isso, de uma maneira geral, acaba mais prejudicando do que ajudando. É diferente de um investidor e é diferente de um sujeito que está pensando num investimento de prazo mais longo. Então, o que eu vou falar hoje aqui, especificamente falando, está mais ligado à filosofia de investimento do que ligado à filosofia de trader. Porque como trader, a gente tem o sinal de compra, a gente toma posição, a gente tem o sinal de venda, a gente tem a posição de venda sendo acionada. A gente não precisa se preocupar muito com o que a gente acha que vai acontecer como trader. A gente precisa mais se preocupar com aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo para a gente poder tomar a nossa posição. Agora, essa mentalidade de ser reativo àquilo que o mercado faz, tá? Ela se aplica muito bem à ideia de ser trader, mas ela não se aplica muito bem à ideia de ser investidor. Então, os investidores, muitas e muitas vezes, precisam pensar se nós estamos iniciando um ciclo de alta ou se nós estamos iniciando um ciclo de baixa. Precisam costurar cenários e, eventualmente, procurar por movimentos que façam sentido dentro daquilo que ele está vendo. Então, eu vou fazer aqui uma observação com vocês que eu acho que pode ser interessante para a ideia de investimento e não para a ideia de trading. O que nós temos aqui basicamente é Ibovespa gráfico semanal. O Ibovespa no gráfico semanal fez um movimento extremamente agudo e dentro desse movimento extremamente agudo cortou zonas que eram zonas de suporte bastante importantes. A gente tinha vários fundos estabelecidos aqui. E neste momento estamos próximos de um outro. Este movimento agudo, que foi uma queda simplesmente de 41% em menos de 15 dias, ele nunca aconteceu na história? Não, ele já aconteceu na história uma vez, num passado bastante distante, tá? No mercado americano. Tá? Jones, um movimento bastante similar a esse que nós estamos vendo aqui, uma queda de 32% em pouquíssimas semanas. Onde foi e quando foi estabelecido um movimento tão agudo de queda no Dow? Em que período da existência americana isso aconteceu? Aqui. Vejam que essa queda que vocês estão vendo aqui, uma queda de aproximadamente daqui até aqui 46% em 22 dias, isso foi o que aconteceu em 1929. Ou seja, quase 100 anos atrás, o mercado caiu uma proporção e uma velocidade tão grandes quanto a atual. Isso aconteceu, a gente sabe os motivos do crash de 1929, e depois do crash de 1929, o mercado consegue fazer um movimento de alta, que é esse que nós estamos olhando aqui, por um período até longo de tempo. Veja que ele consegue subir aproximadamente uns quase 6 meses. E depois de subir esses quase 6 meses, ele corta em formato de cunha ascendente, diga-se de passagem. Ele corta e afunda.
e continua caindo até 1932, que foi aqui. E aí ele performa uma queda que foi considerada a queda mais histórica da face da Terra, em que o Dow Jones caiu 90% em relação ao seu topo. Eu não estou dizendo que é isto que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que este movimento que está aqui, ele é muito similar a esse movimento que está aqui. Muito similar. Graficamente falando. Se nós entendermos que isto é uma barra de ignição, uma longa barra de ignição, nós esperaríamos um movimento de repique e depois uma prolongação da queda. Essa prolongação da queda seria basicamente a reflexão de todas as empresas que terão sérias dificuldades nos próximos meses, talvez até nos próximos anos. Fruto especificamente falando de quê? Pensem, todos os restaurantes fechados, 20 dias, 30 dias. Todas as lojas de shopping center fechadas, 20, 30, 40 dias. Todas as áreas de produção sendo paradas por 20, 30 dias. O que isso acaba produzindo na economia? Muitas e muitas empresas com fluxo de caixa virando para o vermelho, apresentando prejuízos operacionais. Então, sim, nós temos a possibilidade desse vírus, do coronavírus, ter iniciado uma crise de crédito no mundo e, ao mesmo tempo, ter iniciado um longo processo de recessão que pode estar iniciando. E aí isso complica bastante o cenário para o Brasil, que vinha recém se recuperando de uma crise econômica. Nós estamos realmente com as commodities em recuo e estamos realmente apresentando um novo ciclo de baixa dentro do mercado, dentro da economia. Taxa de juros futuros de longo prazo já começaram a explodir para cima. Se a gente pega um DI F29, olha como já houve uma pancada no futuro para cima, na taxa de juros. Uma pancada dessas é pesado, é um movimento forte nos juros futuros de longo prazo. Isso também vem associado com um dólar explodindo. Então a gente tem dólar explodindo, taxa de juros explodindo. Isso não é positivo para a Bolsa de uma forma geral. Isso é negativo para a Bolsa de uma forma geral. E é negativo para a economia de uma forma geral também. Então, do ponto de vista estratégico, da forma como eu leio, nós estamos muito afastados das médias móveis, estamos realmente muito afastados das zonas de preço médio que as pessoas estavam acostumadas a pagar por diferentes ativos. Sendo assim, os nossos preços de memória que estão na nossa mente tendem a trazer o mercado para cá, tendem a puxar o mercado para 94, 95, 96 mil pontos. Tá? Mas, depois que nós atingimos essa região, muitas e muitas pessoas arrependidas de não terem vendido suas posições lá em cima vão começar a fechar posições. E isso tem a possibilidade de empurrar o mercado mais para baixo ainda. Qualquer movimento de alta que o mercado venha fazer vai enfrentar a resistência dos vendedores que queriam ter fechado suas posições mais logo acima. Dito isso e compreendido isso dessa forma, a gente tem que entender que sim, esse movimento todo ele produziu uma reversão de tendência. Nós não estamos mais em uma tendência de alta simples, fácil e tranquila. E por isso, os investidores precisam lentamente começar a decidir quais ações compensam eles terem em suas carteiras de longo prazo, quais ações eles podem pensar em manter posições, especialmente quais ações eles não têm que se aproximar. A gente está vendo algumas ações caindo quase 80%,
Tá? Não seriam estas as que eu me concentraria em trabalhar. Quando a gente vê essa situação, a gente prefere comprar os papéis que caíram menos. Então, se o mercado aqui caiu 39%, e a gente pega uma Azul 4, que caiu deste topo até aqui 76%, não será essa que eu vou olhar. Eu vou olhar uma que tenha caído menos do que Bovespa. Eu quero olhar uma que tenha tido um movimento de queda menor do que BOV. A BRDT3, por exemplo, teve 43%, praticamente o mesmo tamanho do BOV. Eu vou pegar uma TRPL4, por exemplo. TRPL4 caiu 19%. Essa é uma que me interessa, essa caiu menos que o BOV. Se o BOV se recuperar, ela tem uma possibilidade de subir de uma maneira mais forte do que o BOV. Vou pegar, por exemplo, uma EG3. Todo o mercado deu uma pancada para baixo, vejo que o movimento de queda da EG foi de 24%. Então, essas empresas que caíram menos, porque elas demonstram uma resiliência maior, são as empresas que eu estarei buscando para começar a procurar por pontos de entrada de prazo mais longo como investidor, não como trader. Aí, novamente aqui eu estou conversando com vocês mais numa ideia de, se eu tenho 2 papéis, vamos lá, o mercado vem vindo, fazendo zigue-zague, e daí ele cai 50%. Exemplo, tá? E aí eu tenho um papel A, que vinha numa tendência de alta, e que caiu 90%, ou mesmo 80%. E um papel B, que vinha numa tendência de alta, e que caiu durante o ciclo de queda dos 50% de queda de BOV, caiu 20%. Qual vai ser o papel que vocês vão pensar em comprar? O bom senso e as pessoas comumente tentam comprar esse que caiu mais. Não é uma boa ideia. Porque esse caiu mais, ele é mais frágil que o BOV. Quando o BOV voltar a subir, ele tem uma tendência a produzir repiques mais frágeis. A gente tem que comprar os papéis mais fortes. E vou dar um exemplo em relação a isso. Ibovespa, 2008. Que foi o último crash que a gente vivenciou. Ibovespa em 2008 caiu quanto? 2008 o Bovespa caiu 60%. 60% de queda. Aí tu pega uma... E depois que ele caiu 60% de queda, ele subiu até aqui 296% de alta. E até hoje estaria com 134% de alta. Quando a gente pega uma Usiminas e a gente volta lá para 2008 para ver quanto que ela caiu, em 2008 a gente vê que a Usiminas caiu 80%. A Usiminas caiu em 2008 20% a mais que o Ibov. Assim como a Prio, assim como a Azul, assim como a Gol fizeram nesse movimento atual de queda. Bom, depois que o Ibov fez o fundo de 2008 e sobe 134%, quanto que a Usiminas subiu depois? Ela não subiu. Ela está abaixo do fundo de 2008. Está 34% abaixo do fundo de 2008. Mostrando que esse papel, que caiu mais do que o Ibov, quando o Ibov subiu, ele não conseguiu subir. Se a gente pega uma COSE 5, nesse mesmo período, COSE 5, em 2008, caiu quanto? COSE 5 em 2008 caiu 30%, a metade do que o Bovespa caiu. Enquanto todo o Bovespa caiu 60%, COSE 5 caiu 30%, ela caiu menos que o Ibov. Quando o mercado sobe 134%, quanto é que a COSE 5 subiu? 579%. Ou seja, os papéis que caem menos durante os momentos de crise, quando a crise passa, são os que mais sobem, eles são os mais resilientes, eles são os mais potentes. Então, para vocês que estejam procurando agora por ativos interessantes, que eventualmente interessem tomadas de posição para prazo mais longo, não pense em comprar os papéis que caíram mais. Pense em comprar os papéis que caíram menos, pois esses são os mais poderosos. Essa é uma ideia extremamente forte para os amigos. Por exemplo, a COSE 5 agora, até o momento, caiu 22%, enquanto que o Ibov caiu 40%.
a gente tem vários ativos que fizeram cenários de recuo tão parecidos quanto. Tu pensaria numa BEV? A BEV caiu 45, não me interessa tanto assim. Tu pensaria numa Alpa? A Alpa caiu 45, também não me interessaria tanto assim. Tu pensaria numa Mar 3? A Mar 3 caiu 62%, não me interessa tanto assim. Tu pensaria numa B3 SA3? O B3 SA3 cai 35%, um pouquinho a menos do que o resto do mercado. Então, mas ainda assim não seria nada fantástico, não seria nada muito maravilhoso. Banco do Brasil, 42%. Bradesco, uau, Bradesco fez um momento de queda de 42%, igual ao Ibov, tem um beta de 1 muito parecido. Né? Vamos colocar aqui CCR3. CCR3 caiu 39%, também igual ao Ibov, nada menor do que o Ibov. CESP, qual é o setor que menos está caindo no momento? O setor elétrico, caiu 31%. Ciel, não, Ciel não me interessa nesse momento, caiu 48%. CEMIG. CEMIG fez uma queda forte, sim, 45%, ela está muito atrelada ao índice. Centauro caiu nesse momento 47%, também não chama muita atenção para minhas posições. Cezan, 44%. CVCB, bom, CVCB não precisa nem se comentar, né? 80% de queda, absolutamente nada que eu possa estar precisando fazer aqui. CIRI3, 51% de queda, mais que o BOV, não me interessa. EGE3, 23% de queda. Ok, entendi. Embraer, não, trágico, né? 48%. EQTL já comentada. FIB3, não existe mais. GNDI3, Intermédica, caiu mesmo que o BOV. Tá? Gol, uau, 81% de queda. Grendene, 42% de queda. Lojas Renner, 37%. Bom, acho que vocês conseguiram entender o conceito e a ideia que está por trás do modelo. RDL3, por exemplo. RDL3 caiu quanto? 29%. Uma vez entendido o conceito, uma vez entendido a ideia, vocês podem ficar procurando por aquelas ações que fazem sentido dentro da sua forma de investimento por um prazo mais longo. Tá? Sempre procurando aquelas que são mais resilientes e de preferência setores não tão expostos à forte redução econômica na atividade econômica que será entendida nos próximos semestres a partir do movimento que está sendo necessário para o isolamento das pessoas. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado aos amigos investidores. Tem muitas pessoas preocupadas onde é que vão estar investindo, já que a taxa de juros segue baixa, já que o dólar explodiu, e já que a bolsa deu essa pancada para baixo, a renda fixa continua pouco atraente, a renda variável se torna extremamente perigosa, pelo menos para fora, né? Para falar como as pessoas pensam, né? Eu estou extremamente cansado, pessoal. Tá? Hoje o dia foi cansativo. Eu vou mostrar para vocês as operações que eu fiz em termos de índice futuro hoje, só para que a gente consiga fazer um dissecando os trades rapidamente. O mercado está cansando bastante mesmo. Ó, 10 minutos, eu estava vendido no fechamento de ontem, na abertura eu já zerei posição e virei para compra. Tá? Por quê? Porque no gráfico diário eu vi que o fechamento de ontem a gente fechou completamente fora da Bollinger inferior, perto da mínima. Isso geralmente me traduz a possibilidade de um dia de alta para hoje. Então logo na abertura eu entrei zerando a ponta de venda e virando para compra. Tá? Aí eu virei para compra logo na abertura e o mercado me ajudou bastante. Fez um forte movimento de alta. E quando chegou nessa região de resistência aqui e deu essa travada com esse candle aqui, eu decidi fechar a posição de compra e ficar zerado. Foi uma decisão boa. Eu estava com um lucro interessante nesse momento. E o mercado fez um candle de reversão aqui e fez um inside bar aqui. Eu decidi comprar a ruptura desse inside bar, porque ele é um inside bar em cima do EVAP, que é algo que eu gosto de operar. Eu fiz a compra. O mercado deu uma acelerada, recuou
bateu no meu stop exatamente aqui. Então esse candle aqui aciona meu stop. Essa sombra inferior aqui. Logo depois de acionar o meu stop, para piorar a situação, o que o mercado faz? Ele sobe. E aí quando ele sobe, ele fecha o candle assim, neste ponto. E aí eu decido retomar a posição. Então aqui eu entrei com mais. O problema é que o stop aqui era bem caro. Aqui eu tinha colocado em risco R$ 1.500. Tá? 20 contratos. Não, perdão, 10 contratos. Eram 700, quase 800 pontos de stop. E daqui eu tomei mais uma posição com stop de 1.400 pontos. Então eu tomei mais uma posição colocando mais R$ 1.400 de risco. Comprei mais 5 contratos, o mercado fez isso. Pá, estopou. Quando ele estopou, gente, assim, ó, honestamente eu estava cansado. Já tinha levado 2 talagadas no mercado, estava dolorido. O meu dia que estava no lucro de uns R$ 2.500 tinha virado para um dia de prejuízo. Eu estava com quase 2,5 pau de prejuízo, um dia ruim para mim, complicado, com dor. Eu pensei assim, bah, quer saber? Quer saber? Eu vou parar de operar. Eu decidi jogar a toalha pelo dia e fui operar. Fui jogar o meu World of Tanks, que é esse jogo aqui, que eu adoro. Então peguei, liguei World of Tanks, né, e estava lá jogando meu World of Tanks. Quando eu estava jogando meu World of Tanks, né, jogo muito legal. Tô lá no meio do meu jogo, eu vejo o mercado chegando perto do fundo, perto da mínima do dia novamente. Eu pensei, isso pode ser um duplo fundo. Eu coloquei meu estocástico lento, a gente estava nessa região de estocástico lento sobrevendido. Eu coloquei aqui os 60 minutos, e nos 60 minutos, estava aqui os 60 minutos, ó. O mercado estava se aproximando de uma zona bastante interessante. Deixa eu botar aqui. Vou botar as duas coisas juntas. Então, os 60 minutos estava desenhando um cenário como este daqui, em que o nosso estocástico lento no 60 estava virando para cima. Neste ponto, deixa eu mostrar aqui, que está aparecendo minha figura aqui. Ó. Ele estava virando aqui para cima. Ó. Essa foi a 3ª hora do dia, ó. Essa virada. Quando eu vi isso, eu pensei, estocástico lento no 60 virando para cima, estocástico lento no 10 virando para cima. Eu vou tomar posição, porque os dois estocásticos estão indo na mesma direção. Então eu decidi tomar uma nova posição. Larguei um pouco o World of Tanks e entrei comprando aqui. Novamente stop longo, 1.600 pontos de stop bem longo. Então eu só pude comprar 7 contratos. E aí, se eu fosse topado, eu teria perdido todo o meu risco do dia. Aí, como é que eu faço o meu controle de risco? Eu faço meu controle de risco geralmente por financeiro. Então eu aceito perder R$6.000 por dia. Esse é meu risco máximo aceitável. E aí o mercado fez esse candle, depois fazia esse candle e este candle. E quando fez esse candle vermelho aqui, eu pensei, isso é uma armadilha de compra. Que é basicamente quando o mercado chega na máxima do dia prévio, no mesmo dia, melhor dizendo, em cima de uma média móvel, faz um candle vermelho, eu defini uma nova entrada na ruptura da máxima deste candle aqui, com o stop agora ficando nessa mínima, e eu pensei, vou aumentar posições. E eu decidi aumentar posições, mais 7 contratos, tinha 700 pontos de stop, com o alvo aqui em cima. E aí o mercado rompe, aciona minha compra, eu tomei posições. Agora eu tinha 7 lá de baixo, mais 7 daqui de cima. Tá? A posição dos primeiros 7 tinham como alvo aqui, dos outros 7 tinham como alvo aqui. Logo depois que eu tomei a posição, o mercado faz o quê? Esse candle já causa uma dor intensa na minha pessoa. Eu pensei, bah, vou ser estopado nas duas posições, esse negócio vai dar uma recuada. Bom, isso é um inside bar, o estocástico lento está sobrecomprado no 10 minutos, mas está sobrevendido no 60, então eu não estava muito estressado com esse nível de estocástico lento sobrecomprado aqui. Com esse inside bar nesse ponto eu pensei, tá, mas olha só, se compensa máxima aqui, todo mundo que vendeu nesse candle vai estopar. Então o que eu fiz?
Botei mais 5 contratos na compra aqui, com stop nessa mínima aqui. E o alvo, 1 meião disso tudo para cima. E aí o mercado faz o quê? Ufa! Dor, gente. Dor. Muita dor. O mercado segue, rompe a máxima do dia, evolui mais ainda. E aí no final do dia, dá essa micada que a gente está vendo aí. Tá? Depois desse ponto aqui, batendo no meu alvo, parei de operar e disse não vou operar mais hoje. Vou ficar no World of Tanks. Tô cansado. Não acho que tá seguro. Tô perdendo um fundo prévio. Fazendo um pullback. E esse foi o resultado do dia. Muito sofrido. Mas intensamente sofrido. Tá? Tô exausto. Até que vocês viram que eu tava até dando uma bocejada aqui. Peço desculpas. Tá? Foi um dia cansativo pra caramba. Vou me jogar na cama e cair duro. Nocauteado por hoje. Muito bem, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais longo hoje, mas acho que vale a pena. A gente tem algumas informações legais, tanto para investidores quanto para traders. Acho que ficou um vídeo dinâmico. Se vocês curtiram, não se esqueça de dar um like aí, compartilhar com os amigos, ajuda bastante a gente. Agora eu vou dar uma descansada. Um abraço, até mais. Tudo de bom.